pelos, talheres, insetos, pregos. Você não imagina a quantidade de coisas que foram encontradas dentro ou sobre o corpo de uma pessoa. Hoje, compilamos uma lista com as coisas que acreditamos ser as mais incríveis de todas. Número 10. Sylvia Dove, uma mulher canadense, foi diagnosticada com câncer nos ovários em outubro de 2016. E depois de várias consultas, seus médicos consideraram que o melhor seria realizar uma operação para remover o útero e agendaram para maio do ano seguinte. O dia chegou e os médicos realizaram a cirurgia com sucesso. Tudo parecia estar bem até que, ao chegar em casa, Sylvia começou a sentir uma dor intensa no abdômen, como uma espécie de pontada. A partir daí, as coisas não pareciam muito boas. Ao ir ao hospital, disseram que era completamente normal sentir dor após uma cirurgia desse tipo. Receitaram anti-inflamatórios e analgésicos, pílulas para acalmar a dor. A dor continuou por vários dias até que ela não pôde suportar mais e foi ao pronto-socorro. O médico de emergência fez uma ultrassonografia onde puderam ver qual era o problema. Uma lâmina flexível de 33 centímetros dentro de seu estômago. De alguma forma, os médicos a deixaram dentro da mulher. Em teoria, supôs-se que nos centros cirúrgicos há um procedimento em que, antes de iniciar qualquer cirurgia, os instrumentos são contados e, uma vez terminada a operação, essa contagem é feita novamente para garantir que nada tenha ficado dentro do paciente. Aparentemente, nesta ocasião, não fizeram isso. Número 9. Anil Varela, um menino da Índia, costumava brincar com seus amigos de engolir peixes vivos em um rio próximo à sua casa. Nunca aconteceu nada com eles, apenas sentiu um pouco de dor no estômago. Um dia, ocorreu o inevitável. Ao tentar engolir o peixe, Anil acidentalmente nadou ao mesmo tempo. Desta vez, o peixe não desceu pelo seu esôfago até o estômago como era costume, mas sim, se infiltrou pela sua epiglote e acabou na sua traqueia, a caminho do pulmão. O menino voltou para casa com uma forte dor no peito e dificuldade para respirar, sendo levado de emergência ao hospital. Ao chegar, o primeiro a fazer foi medir seu nível de oxigenação. Sua saturação era de 80, quando normalmente deveria girar em torno de 98 pontos. Pediam uma radiografia e isso foi o que viram. Um peixe de 9 centímetros dentro do seu pulmão esquerdo. Boquiabertos, o levaram para o centro cirúrgico, onde realizaram uma cirurgia de emergência. Felizmente, tudo correu bem. Os médicos removeram o peixe ainda vivo. E o menino também se recuperou e nunca mais voltou a brincar com isso. 8. Durante o verão de 2013, a família Franklin decidiu fazer uma viagem à praia. Enquanto brincavam, uma das crianças, Paul Franklin, caiu e se machucou no joelho ao tropeçar em uma pedra. Os pais o trataram e colocaram um curativo. Os dias passaram e a ferida parecia não cicatrizar. Algumas semanas depois, ela começou a inchar, fazendo com que a criança tivesse problemas para andar. Foi aqui que os pais o levaram ao médico. O médico pensou que se tratava de uma infecção por estafilococos. Então receitou uma dose de antibióticos. Com o passar dos dias, o inchaço diminuiu gradualmente, mas a dor persistia. Chegou a terceira semana e de sua ferida começou a aparecer um pequeno caroço negro. O primeiro pensamento da mãe foi que a pele de seu filho estava se deteriorando. Cansado de esperar, decidiu tomar as rédeas da situação. Ela espremia a ferida com as mãos e retirou o caroço. Uma pedra? Será que todo o sofrimento de seu filho se devia a uma insignificante pedrinha? O mais estranho é que essa havia aparecido apenas alguns dias atrás. Qual foi sua surpresa quando a pedra se moveu? Ao ver sobre uma mupa, viu a pedra em formato espiral. Não era uma pedra, mas um pequeno caracol, que havia ficado preso no joelho de seu filho e crescido se alimentando de sua pele durante as últimas 3 semanas. Franklin quis adotar o caracol e o manteve como animal de estimação, dando-lhe o nome de Turbo. Número 7. Este é outro caso em que a comida foi pelo caminho errado. Em 2010, Ron Sweden, um professor aposentado de 75 anos, chegou de emergência ao hospital com um pulmão colapsado. Ao fazer radiografias, os médicos observaram que em seu pulmão esquerdo, sim, o mesmo foi do menino, havia uma mancha estranha. Depois de fazer alguns exames, confirmaram que se tratava de uma ervilha, que estava germinando dentro de seu pulmão, semelhante ao que aconteceu no caso do peixe. Os médicos concluíram que a ervilha deve ter se infiltrado pela sua epiglote e de alguma forma acabou em seu pulmão, causando problemas para respirar, com fortes dores do peito. Os médicos removeram o vegetal com sucesso e como brincadeira ofereceram a Ron ervilhas como sua primeira refeição após a operação. Número 6. Em fevereiro de 2012, uma mulher sul-coreana visitou um mercado onde costumava comer lula. Como você já deve ter ouvido, os asiáticos gostam de comer todo tipo de animais.
O pior é que muitas vezes ainda estão vivos. A senhora de 63 anos colocou um pedaço de mula em sua boca. Imediatamente soube que algo não estava certo, pois sentiu a dor severa como se muitas agulhas estivessem se cravando em sua língua. Imediatamente cuspiu, mas já era tarde demais. Incrivelmente, a lua havia fertilizado sua boca. Quando os médicos de emergência a examinaram, concluíram que 12 ventosas haviam se agarrado às gengivas, a língua e a parte interna das bochechas da mulher. Os médicos as removeram, danificando permanentemente algumas partes da boca da mulher. Quando investigaram mais a fundo, descobriram que quem a havia preparado não tinha removido os órgãos reprodutores do animal. Número 5. Estava Menendez, atualmente com 114 anos. Foi ao médico em 2015 depois de sofrer um golpe no braço. Ao fazer radiografias, os médicos de rotina perceberam algo extraordinário. Encontraram algo muito mais alarmante que um osso quebrado. Isso é o que mostrava a radiografia, uma espécie de massa com ossos e tecido dentro de seu abdômen. Em sua juventude, Star engravidou sem saber. Inconvenientemente, o embrião se implantou fora do útero e isso é conhecido como uma gravidez abdominal. Apesar de seu ventre ter crescido de forma irregular, nunca ocorreu a ela ir ao médico. Em 1980, o caroço começou a incomodá-la, o que fez com que finalmente procurasse o hospital. Infelizmente, a clínica que ela visitou era muito simples e não contava com médicos capazes de perceber isso. Ou talvez os médicos perceberam, mas não souberam o que fazer e a mandaram de volta para casa. Só quando ela visitou o hospital em 2015 que lhe disseram que ela esteve grávida por quase 60 anos. O feto faleceu por volta da 30ª semana de gestação, mas como não foi removido, se calcificou dentro de seu abdômen. Você deve estar se perguntando por que não teve sintomas. Segundo a mulher, teve algumas dores, mas nada grave. Apenas tinha problemas para urinar. Devido à sua idade avançada, a cirurgia foi descartada. Consideraram que isso poderia ser mais perigoso a ela do que eficaz. A idosa viverá dessa forma pelo resto de sua vida. Número 4. Depois de passar um dia ao ar livre pescando e montando a cavalo, Abby Bagley voltou para a cidade. Conforme os dias passavam, sentia uma irritação nos olhos, inchaço e muita coceira. Não deu muita importância. Uma semana depois, enquanto coçava o olho, tirou o que parecia ser um pequeno verme transparente de pouco mais de 1 centímetro de comprimento. Ele se contorcia na ponta de seu dedo. Naquela mesma tarde, tirou de seu olho mais 4 vermes. Preocupada, visitou o médico. Quando explicou o que havia acontecido, ele a olhou com cara de assustado e disse que o mais provável era que se tratasse de uma mucosidade. A resposta não a convenceu, ela estava certa de que havia tirado um bicho de seu olho. Então decidiu esperar no hospital até que sentisse novamente a sensação. Passou 1 hora e novamente sentiu algo se movendo em sua pálpebra. Correu para buscar o médico, que concordou em examiná-la mais uma vez. O médico não podia acreditar no que estava vendo. Esta mulher tinha vermes no olho. Nos dias seguintes, Abby retirou ainda mais vermes, totalizando 14. Se isso te parece assustador, espere para ouvir como eles chegaram a esse lugar. Acontece que os vermes entraram em seu olho no fim de semana que passou no campo, mas não pense que o entraram estando desse tamanho. Esses bichos são as larvas da mosca da carne, que é conhecida por colocar ovos nos olhos do gado. De alguma forma, esses chegaram ao olho de Abby e cresceram dentro dele. Depois de removê-los, os sintomas desapareceram e seu olho voltou ao normal. Número 3. Abby Alexieva não estava nada bem. Ela estava extremamente magra e pálida. Entrou no hospital após se queixar de dores no estômago tão severas que não a deixavam comer absolutamente nada, nem mesmo beber água. No início, os médicos não tinham ideia do que estava causando esse terrível desconforto, mas ao fazer alguns exames, descobriram o culpado, uma imensa bola de pelos de 4 kg dentro de seu estômago. Abby tinha o hábito ruim de comer seu próprio cabelo e às vezes o que encontrava no tapete de sua casa. O estômago não é capaz de digerir cabelo. Todo o cabelo que comeu por anos se acumulou dentro dela. Aparentemente, seu estômago estava tão inchado que assim que os médicos fizeram a primeira incisão, viram que ele cobria todas as paredes de seu estômago. Estava lá tanto tempo que havia adotado a forma do órgão. A cirurgia foi um sucesso. O mais importante é que durante os meses seguintes, a jovem recebeu ajuda psiquiátrica que a ajudou a superar o síndrome de Rapunzel, como é vulgarmente conhecido tricofagia, a ação de ingerir cabelo. Número 2. Por volta da 1h45 da madrugada do dia 14 de abril, Kate Rowley acordou com a sensação de algo gelado entrando em seu ouvido. Desorientada,
Correu para o banheiro e pegou um cotonete. Colocou no ouvido, mas nada saiu dele. Depois de alguns minutos, sentiu algo se mover dentro. Ela descreveu como um som rítmico, como se o que estivesse dentro tentasse entrar ainda mais fundo em seu canal auditivo. Pegou um par de pinças para as sobrancelhas e puxou um par de fios que pareciam ser as patas de um inseto. Seu pior pesadelo havia se tornado realidade. Um inseto entrou em seu ouvido enquanto ela dormia. Acordou seu parceiro e rapidamente foram ao hospital. Ao chegar, a primeira coisa que fizeram foi tentar injetar lidocaína no ouvido com o inseto, um tipo de anestesia que acabaria com a vida do inseto. Ela sentiu como ele se contorcia, evitando a agulha e sua morte. 2 minutos depois, parou de se mover e finalmente havia morrido. Durante os 20 minutos seguintes, o médico retirou pedaços do que parecia ser uma pequena barata. Tudo parecia ter se resolvido. Ela foi mandada de volta para casa e foi instruída a colocar gotas com antibióticos nos ouvidos. Os dias passaram e Kitty ainda sentia algo estranho dentro de sua cabeça. As gotas que lhe foram receitadas não entravam totalmente, voltavam como se algo obstruísse seu caminho. Ela voltou a visitar o médico, mas desta vez a um especialista, que com as ferramentas adequadas se aprofundou no interior de seu ouvido. A primeira coisa que ele lhe tirou foi mais uma pata, em seguida ainda mais pedaços do inseto. Depois de alguns minutos, finalmente encontrou o que procurava, parte do torso e a cabeça da barata, que havia ficado lá por 9 dias por negligência dos médicos de emergência. Número 1. Em 2009, Pratt Sanches, de 72 anos, foi ao médico por causa de dores recorrentes no ouvido e problemas para ouvir. O especialista pediu uma série de exames, incluindo a ressonância magnética. Poucos segundos após o início do exame, ele sentiu a dor insuportável abaixo do olho. Os técnicos pararam imediatamente e comentaram que era impossível realizar o exame, pois algo metálico dentro de sua cabeça estava causando interferência. Pratt não fazia ideia do que estavam falando, nunca havia sido operado nem tinha nada metálico em sua boca. Como alternativa, o médico pediu uma tomografia. Isso mostrou um prego de 4 centímetros dentro de seu nariz. Quando ele chegou lá e há quanto tempo estava lá? Isso é um mistério. Talvez ele tenha inalado enquanto fazia um trabalho de marcenaria, ou talvez um de seus dedos travessos o tenha colocado enquanto ele dormia. O médico explicou que, uma vez que entrou em seu nariz, seu corpo criou um tecido ao redor do prego como uma espécie de defesa contra o corpo estranho. A boa notícia é que não foi necessário remover uma cirurgia, já que a dor que ele sentiu durante a ressonância magnética significava que o prego havia se movido de lugar. Ele cuspiu algumas horas depois de realizar os exames.